Agora eu me apaixonei e acabei de sair do meu emprego. Eu vou encontrar uma nova unidade. Droga, eles me fizeram trabalhar tão duro. Trabalho às 9 e depois das 5. E eles trabalham meu nervo. É por isso que não consigo dormir à noite. Procurando uma motivação, estou procurando uma nova base. E eu estou nessa vibração. Estou construindo minha própria fundação. Liberte sua raiva, liberte sua mente, liberte seu trabalho, liberte seu tempo, liberte seu negócio, liberte seu estresse, liberte seu amor, esqueça o resto. Você não vai despedaçar a minha alma. Esse é um trecho da tradução da música da Beyoncé, Break My Soul, que já está sendo considerado um hino da grande renúncia. E é sobre isso que iremos falar no episódio de hoje. Eu sou a Camila Napolitano. E eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Subversivas. Hoje a gente vai falar muito sobre a nossa relação com o trabalho, sobre tudo que a pandemia e o isolamento ajudou a escancarar, né? Todos os problemas que a pandemia e o isolamento ajudou a escancarar com relação ao nosso trabalho, ao mercado de trabalho. E é por isso que a gente quis começar falando sobre a grande renúncia, né? Que para quem não sabe, a grande renúncia é um termo que tem estado bastante nas notícias nos últimos meses. É um movimento de demissões voluntárias que começou nos Estados Unidos em 2021, causado principalmente por conta das reflexões que surgiram durante a pandemia, né, sobre o papel de trabalho na vida das pessoas. Então, as pessoas que estavam em isolamento, trabalhando de casa, elas começaram a rever as suas prioridades. Acho que isso todos nós, né, não só nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma noção, entre abril e setembro de 2021, cerca de 25 milhões de pessoas nos Estados Unidos pediram as contas do seu trabalho sem nem mesmo, muitas, né, sem ter outras opções em vista. Eu cheguei até a ler algumas notícias no ano passado que diziam que nos Estados Unidos tinha mais vaga disponível do que profissionais querendo ocupar essas vagas, né? Muito por conta das condições de trabalho. Então, as pessoas começaram a ficar muito mais exigentes sobre o ambiente de trabalho que elas queriam ocupar, sobre a possibilidade de trabalhar com mais flexibilidade, trabalhar em casa, trabalhar, né, fazer o regime híbrido, né? Porque antes da pandemia, trabalhar remotamente para muitos cargos, tarefas, parecia algo tipo impossível, né? Não, é muito complicado da gente organizar essa estrutura, então deixa todo mundo no presencial. Só que com o Covid, o isolamento forçado, né, as pessoas começaram a perceber que isso é possível para muitos casos, para muitos cargos. E aí, com isso, muitos profissionais começaram a rever, né, essas questões, começaram a rejeitar a volta ao trabalho. É interessante a gente citar um pouco do que está acontecendo no Brasil, né, para a gente ter um paralelo. Eu vi uma pesquisa do IBGE que diz que mais de 600 mil trabalhadores se demitiram em março de 2021, o que representa um aumento de 37% em comparação a 2020, e em sua maioria é um perfil com um superior completo. Então, é interessante a gente ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque isso se reflete muito, né, em outros países e tudo mais. E mesmo com a taxa de desemprego que a gente está tendo aqui no Brasil, isso também está acontecendo no Brasil, né, que é muito desse movimento que você falou de esgotamento, né, das pessoas e do quanto as pessoas estão cansadas, e aí veio a pandemia e mostrou uma nova realidade, uma nova possibilidade, que fizeram as pessoas repensar, né, seu modo de trabalho também. Sim, isso, acho que muitas coisas já vinham acontecendo desde antes da pandemia, né, Ká? Com a questão da pandemia de burnout, por exemplo, de esgotamento mental, ansiedade, de problemas com o ambiente de trabalho. Você trouxe esse dado de março, né, do ano passado. Teve uma notícia que saiu no G1, no dia 30 de junho desse ano, que dizia que o Brasil bateu recorde de pedidos de demissão nos últimos 12 meses. Foram 6 milhões e 175 mil pessoas que pediram as contas do seu trabalho, que representa 33% dos desligamentos que aconteceram nesse ano, né? Então, assim, considerando isso que você falou, mesmo a crise econômica que a gente está passando,
o alto nível de desemprego, 33% dos desligamentos foram de pessoas que optaram por sair do trabalho. É muita gente, né? É muita gente. É muita gente. E aí é interessante a gente perceber, né, como a gente fala aqui muito sobre autoconhecimento, empreendedorismo, a gente percebeu por que que isso está acontecendo, né? Por que que as pessoas estão pedindo demissão, né? Por que que está acontecendo essa grande renúncia? Eu acho que tem vários motivos, mas eu acho que o principal, um deles, né, é esse esgotamento que você falou do burnout, é as pessoas querendo mais realização pessoal, é desejo de melhores salários. Uma coisa interessante que eu vi também é o quanto as pessoas sentem também, principalmente depois da pandemia, uma pressão das empresas para que elas sejam melhores, uma cobrança. E aí não necessariamente isso é de mão dupla. Então aí a pessoa começa a questionar, putz, será que eu estou feliz aqui? E aí com a pandemia veio muito mais, né, essa reflexão. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, né, sobre o movimento da grande renúncia, feito pelo MIT Sloan Review, no ano passado, que trouxe, assim, os principais motivos das pessoas pedirem as contas era, além disso que a Ká comentou, a cultura tóxica da empresa, ter baixa autonomia no trabalho, imposição de poder e do formato, né, de realizar as tarefas, tarefas e processos super engessados, carga de trabalho excessiva, assédio, falta de reconhecimento, enfim, tudo aquilo que quem já trabalhou em uma empresa, no corporativo, já sentiu, já sofreu de alguma forma, né, seja para mais ou para menos. E apesar de que a gente não tem muitos estudos aqui no Brasil sobre esse movimento e sobre como que ele está afetando, né, a nossa população, muitos estudos já foram feitos em pesquisas dentro de grandes empresas sobre por que as pessoas estavam pedindo as contas. E os resultados, assim, foram basicamente os mesmos, tá? Vem muito dessa questão que a nossa geração, né, nós millennials, começamos a trazer, e a geração Z começou a intensificar ainda mais, que é esse tipo, uma vontade de ter um trabalho com mais propósito, um trabalho com mais significado, mas principalmente mais equilíbrio. Ter uma vida onde o trabalho não seja o centro de tudo que a gente faz, onde a gente não organiza a nossa vida em torno do trabalho, em torno do que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro. E sim tentar fazer uma coisa mais equilibrada, né? Quantas pessoas eu não vi, né, da minha bolha aqui, do meu círculo de amigos, que foram trabalhar durante a pandemia na praia. Na praia, sim, né? Dentro de um apartamento com vista para a praia, sabe? Porque não tinha mais essa necessidade de ficar indo no escritório, estava todo mundo em isolamento. Teve gente que foi trabalhar de outros estados, que foi, enfim, tem uma mobilidade muito melhor para você escolher de que forma você vai se organizar, como que vai ser o seu ambiente de trabalho, para que você consiga entregar bons resultados, né? Não querendo romantizar a pandemia, sabemos que foi Sim, terrível, por né? A favor. gente não quer romantizar a pandemia, mas eu acho que quando a gente sai de uma estrutura que a gente já está acostumada, porque aí a gente não enxerga outras possibilidades, e a gente faz um movimento obrigatório, né? No caso da pandemia, que foi, a gente começa a enxergar outras coisas que a gente não estava enxergando. Para mim, o empreendedorismo foi isso. Eu saí do CLT, do convencional, e aí vim para casa para trabalhar para mim mesma. O que me fez abrir os olhos para várias coisas. Já falamos aqui em alguns episódios sobre a questão do horário comercial, né, Jana? O quanto isso era, nossa, muito certinho na nossa cabeça e a gente foi repensando. Então, eu acho que a pandemia ajudou, e de novo, não querendo romantizar, ajudou muito nessa questão de olhar outros ângulos, de perceber que, cara, eu não preciso ficar só trabalhando, até porque muitas pessoas tiveram aí uma dificuldade com o home office, né? Porque se você trabalha em casa, você tem essa dificuldade de desligar mesmo. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe para muitas pessoas, né, que começaram a trabalhar em casa e começaram a, pelo menos, ir alguns dias para casa, deu essas novas possibilidades de perceber que a vida não é só isso, de que você consegue trabalhar, mas você consegue também ter um tempo para você, ou, enfim, ficar mais tempo em casa. Sim, eu acho que isso é muito subjetivo, né, de pessoa para pessoa.
Tiveram pessoas que falam, viu, pelo amor de Deus, eu quero voltar para o escritório, eu não consigo, eu não gosto de trabalhar de casa, eu gosto do ambiente, beleza, tá ótimo para essas pessoas. Enquanto a gente também teve casos que foram o oposto, foi, eu não volto, eu quero trabalhar de casa. Tanto que teve uma outra pesquisa da Bloomberg News, também nos Estados Unidos, que falava que 39% das pessoas entrevistadas preferiam se demitir do que voltar ao trabalho presencial. Então é um processo complexo e a gente dá até para entender a dificuldade que algumas empresas têm de se organizar com isso, porque alguns querem híbrido, outros querem só em home office, outros querem aqui. A gente precisa se organizar. Então ainda está tudo muito caótico com relação a isso, né, Ká? Sim. E é isso que você falou, assim, quando você trabalha de casa, tem algumas coisas que você começa a perceber, algumas coisas que você começa a reavaliar. Não à toa que o perfil, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, o perfil das pessoas que estão participando dessa grande renúncia são pessoas entre 30 e 45 anos, principalmente pessoas com filhos, e aí, óbvio, principalmente mulheres. Tanto que a gente já falou isso algumas vezes, acho que não é Novidade? não é novidade isso para ninguém, que as mulheres foram as mais afetadas durante a pandemia, o isolamento, e muitas delas optaram, né, muitas de nós optaram por sair de seus empregos durante o isolamento, porque elas não estavam dando conta de cuidar do trabalho, né, de cuidar das tarefas do trabalho, de casa, dos filhos, às vezes de outras pessoas, seja por serem mães solo, seja por não terem apoio dos seus parceiros, que isso aconteceu bastante. Então eu acho muito curioso assim que a gente continua mantendo o padrão, né? Acho ótimo pessoas entre 30 e 45 anos, mas um movimento que foi muito abraçado por nós mulheres, né? A necessidade parece que é diferente, né? Para nós mulheres ainda tem esse lance de cuidado, Sim. cuidar dos filhos, cuidar das pessoas mais velhas e tal. Então, não por uma questão de realização pessoal. Sim, né? Muitas pessoas sim, que foi o caso Sim. meu e da Jana, principalmente, mas não, não, não só disso, né? Teve muito essa questão da necessidade também. Então, é muito bom para a gente refletir, né? Nosso papel na sociedade e quanto estamos caminhando, né? Sim, é aquilo, né, amiga? Não dá para gente pensar que o mercado de trabalho ele é o mesmo para homens e mulheres, tanto que o motivo que leva as mulheres a saírem de um trabalho, né, a pedirem as contas, costuma muito mais estar ligado com questões de assédio, de machismo, de abusos, de falta de oportunidade de crescimento. E, inclusive, esses motivos que você falou também são motivos de acontecerem a grande renúncia para as mulheres, Sim. né? Nas pesquisas mostram a questão do assédio, porque aí você tem uma outra perspectiva, cara, eu não preciso passar por isso, né? Até por isso que Uhum. muitas mulheres viram empreendedoras, para construir um negócio que faça sentido para elas, né? Então, essa questão do assédio aparece muito nas pesquisas também. E aí eu fico pensando, né? A gente tem aí uma nova redefinição de sucesso também, né? Porque aí a gente começa a pensar, porque antigamente, se pegar nossos pais, trabalhavam para pagar as contas, né? E aí agora, eu acho que com essa grande renúncia, também a gente pode refletir sobre isso, né? Sobre o que é sucesso para a gente, a pessoa começa a refletir sobre se aquela empresa e aquele trabalho fazem sentido para ela também. Então, eu acho que é uma oportunidade também de pensar, né? O que é sucesso para você e se sua realidade está fazendo sentido dentro disso. Uhum. Sem querer romantizar a pandemia e o isolamento, pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse período, né, que a gente precisou ficar em casa, que a gente precisou se resguardar, né, por mais caótico que tivesse, foi um período que trouxe muita reflexão e muito autoconhecimento para muita gente, né? Muito amadurecimento. E entre tantas coisas, a relação do trabalho, a relação do sucesso, a relação com a vida que a gente está levando, né?
O Alexandre Pelais, que ele é um consultor de RH, é palestrante, eu gosto muito do trabalho dele. Ele fala que essa grande renúncia, né, não é, é uma grande renúncia do trabalho, não vamos mais trabalhar, chega do trabalho. É, na verdade, uma grande desistência do contrato, desse formato, né, da relação que a gente tem com o trabalho, com base no poder, com base na submissão e com base nessa visão que a gente tem do sucesso, que por mais que muitas pessoas já estão começando a ressignificar e a redefinir, o padrão ainda é muito esse modelo de você se forma, encontra um emprego, vai crescendo na empresa, vai crescendo, né, de cargos e, enfim, vai ganhando mais dinheiro, você monta uma família e você vai tendo posses e bens materiais. E aquilo que a gente já comentou, né? Quantas pessoas não atingem essa meta, né, esse ideal de sucesso, e aí chega lá, o vazio continua, fala, tá, e aí? O que eu faço da minha vida? O que eu construí até aqui? Será que valeu a pena? E isso foi uma coisa, assim, que eu pensei muito, já penso muito, né, há muitos anos, desde antes da pandemia, mas durante o isolamento, eu pensei muito, falo, cara, pensando, né, na minha visão sobre uma vida de sucesso, eu já me considero uma pessoa bem-sucedida, pelo menos nesse momento. Eu tenho um trabalho que eu gosto, um trabalho com propósito, eu estou ganhando dinheiro com o meu trabalho, eu estou pagando as minhas contas com o meu trabalho, com uma coisa que eu construí. Eu tenho uma vida que é relativamente, assim, de boa, com muitas dores de cabeça, mas, assim, eu tenho paz de espírito, sabe? Então, Sim. assim, eu tenho tempo, né, para passar com a minha família, com os meus amigos, para cuidar de mim. Eu considero isso, para mim, isso é uma ótima visão de sucesso. Mais do que eu gastar para mim, tá, gente? Ok, isso é o que faz sentido para mim. Mais do que gastar meu tempo dedicando minha energia, meu próprio tempo, para coisas que não tem nada a ver comigo. Para obedecer uma pessoa, um chefe que às vezes é um babaca, que é uma pessoa tóxica, numa empresa tóxica. Então isso bateu muito forte para mim, me fez perceber que eu já me considero uma pessoa bem-sucedida. Nossa, isso é muito bom, né, Jana? De você perceber e falar, nossa, olha o caminho que eu tô, porque isso eu acredito que nós mulheres não fazemos muito, porque a gente se cobra demais, né? O perfeccionismo tá sempre em alta por aqui. Então é bom a gente ter essa reflexão sobre o que é sucesso e também sobre, às vezes, se for difícil, né, para vocês pensarem sobre isso, o que que é importante para você nesse momento? Né? O que que é importante para você em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida? Porque é como você falou antes, eu acho que essa questão da grande renúncia também trouxe essa questão da integralidade, né? Que a gente falou um pouquinho ontem. O quanto uma coisa não é separada da outra, né? Ah, eu vou no meu trabalho, desligo totalmente, depois vou em casa. Gente, isso não existe, né? A gente, querendo ou não, a gente fica estressada no trabalho, a gente traz para casa, não tem como, né? Porque somos únicas, né? As nossas emoções, o que a gente passa é único. Então, eu acho que traz também essa questão do ser integral, né? De que você, tudo que acontece no seu trabalho também reflete na sua vida de modo geral. E o quanto essa questão de você trabalhar com o que você gosta, com o que te faz bem, né? Também reflete, né? Que te deixa melhor, que te deixa mais feliz. E que no fim é isso que importa. Sabe uma coisa que me pega com essa questão do sucesso? Que eu fico pensando, falar, beleza, eu me sinto uma pessoa bem-sucedida. Vem aquela sensação do tipo, tá, e agora? Porque a gente construiu tanto uma cultura de que, tipo, eu tenho que trabalhar por muitos anos para crescer e crescer e crescer na minha carreira e conquistar bens. Então a gente imagina que a gente vai chegar na meta do sucesso, sei lá, nos nossos 40, 50 anos. Para mim, eu tenho muito essa visão. E aí, quando eu percebi, falei, mas eu me considero bem-sucedida agora, dá essa sensação, não que tipo, eu não tenha mais nada para fazer, mais nada para conquistar, mais nada para crescer, mas dá um pequeno choque, sabe? Tipo, mas como assim? Eu tenho 31 anos, eu não tenho 50. É um baque meio grande, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão que a gente tem, né, que você falou, que a gente vai seguir uma carreira, e aí a gente vai trabalhar durante muitos anos, e aí quando se aposentar, tá tudo bem, quando se aposentar, a gente aproveita.
Mas não precisa ser assim. E aí eu Sim. acho que é isso que a nossa geração, né, começou a pensar, e a geração Z tá, tipo, super pensando também, é sobre isso, né? Sobre esse ressignificado, sobre viver no presente, sobre aproveitar esse presente também. Porque eu não vejo, a nossa geração principalmente, né, que começou a pensar nisso, imagina você ser feliz só com 60 anos. Nossa, Deus me livre. Não, cara, não faz. Isso pra mim nunca fez sentido, assim, sabe? Eu vi o meu avô paterno, por exemplo, que trabalhou em Santo Amaro. Ele morava em Santo André, ele trabalhava em Santo Amaro a vida inteira, trabalhou que nem um corno para cuidar da família. E aí ele se aposentou. E, gente, depois da aposentadoria, assim, você via claramente que ele não sabia o que fazer da vida. Tipo, não tinha um plano. Então ele jogava paciência, ele ia no clube, ele assistia novela, e aí ele teve um problema na perna, ele parou de ir no clube. Então ele ficava assistindo TV e jogando paciência, sabe? Sim, Enfim, tem todo um outro assunto, né, que é esse preparo para a aposentadoria, o que você vai fazer da sua vida depois. Mas para mim sempre foi muito esse medo, tipo, meu, eu vou viver quando eu tiver 60 anos. Se eu não chegar, e se eu não viver até lá? E se eu não estiver viva para curtir minha aposentadoria? E se eu não tiver sim, saúde ou dinheiro para curtir minha aposentadoria, sabe? Por que eu não sim, posso viver as coisas agora? Acho que é isso que você falou da integralidade, né, Ká? Que a nossa geração começou a perceber que não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida. vida. Ponto. Seja você trabalhando fora, você trabalhando para uma empresa, seja você trabalhando, que nem nós, né, como empreendedoras autônomas em casa. Eu acho que principalmente trabalhando como empreendedoras em casa, que as coisas ficam ainda mais complexas, né? Ainda mais integrais e, portanto, ainda mais complexas. Sim. Mas é um movimento muito interessante, a geração Z está abraçando, e eu acho curioso, assim, não estou criticando a próxima geração, mas vejo muitos adolescentes dizendo, falando, meu, eu quero um trabalho flexível, eu quero trabalhar com propósito, eu não quero trabalhar em uma empresa com a qual eu não me identifique. Mas, por outro lado, eu fico aqui, eu acho isso ótimo, maravilhoso, apoio. Mas eu fico aqui pensando, e eu não sei se essa já não é a minha mentalidade da geração anterior, sabe? Uhum. Que fala, mas tipo, gente, vocês estão entrando no mercado de trabalho agora, não tipo, vocês não podem fazer exigências, só que tipo, vocês nem sabem direito como que é o mercado de trabalho, sabe? Fica um pouquinho mais calejado e aí você vai fazer seus planos. Não Eu sei. acho que tem talvez a questão da confiança da nova geração, né? A Sim. gente não tinha muita confiança, inclusive estava ouvindo um podcast sobre isso ontem, é, e aí a gente, assim, sempre deixava as outras pessoas decidirem, não falava sobre novos salários, não, o que eu mereço é isso. E a geração Z já vem com essa confiança, acho que é isso que você está trazendo, né? Essa confiança de que não, eu posso ter horário flexível, eu posso fazer isso virar realidade. E aí eu acho que é um pouco das empresas também entenderem esse momento, né? Porque eu acho que isso está acontecendo principalmente nas grandes empresas, entender esse momento e fazer com que isso vire realidade também, né? De ser uma via aí de mão dupla. Porque Sim. senão a geração Z eu não sei como vai ser, né? É complicado. Eu tenho acompanhado, eu tenho entrado bastante no LinkedIn e eu vejo, eu não sei explicar por quê, gente, eu não sei como isso aconteceu, mas eu acompanho diversos líderes de RH e eu vejo um movimento muito interessante de pessoas tentando, tipo, meu, a gente precisa mudar a cultura das empresas. Não dá mais para obrigar as pessoas para ter um ambiente tóxico, só que é um processo muito devagar, né? Sim, Talvez para a geração Z seja mais simples, como foi para a nossa geração em uma série de questões. Não foi perfeito, não vai ser perfeito para a próxima geração, mas já vai ser um pouco melhor, né? O Anthony Klotz, acho que é assim que pronuncia, que é o professor da Universidade de Texas e foi o responsável por dar esse nome, né, ao movimento, a grande renúncia. Ele fala que tudo isso que está acontecendo é basicamente sobre você assumir o controle da sua carreira, da sua vida profissional, e aí sim tomar uma grande decisão, né, de que é renunciar ao trabalho,
para que você consiga fazer isso, para que você consiga se planejar, entender o que faz sentido para você e seguir um novo caminho que esteja mais alinhado com quem você é. E eu acho isso muito legal, porque a pauta, né, desse episódio e tudo que está relacionado a esse movimento tem muito a ver com o que a gente prega, né? Com os nossos valores, com o que a gente fala aqui no podcast, no nosso trabalho, que é sobre você assumir o caminho da tua própria vida, você construir uma vida que faça mais sentido. E não tem como a gente falar sobre isso sem incluir o trabalho. Porque, querendo ou não, gostando ou não, a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar. Então, por que não buscar novas formas? Eu sei que, assim, para muitas pessoas vai ser complicado, o mercado ainda está se adaptando muito vagarosamente, né? Não é um processo simples que vai ser feito da noite para o dia, mas aproveitar esse momento, né, em que tem tanta coisa rolando, em que a gente finalmente conseguiu perceber que existem outras possibilidades, outras formas de trabalho, para começar a repensar e falar, tá, se existem outras formas, se eu já testei outras formas, para quem conseguiu passar o isolamento trabalhando de casa, o que será que eu posso fazer, o que será que eu posso aprender, planejar, desenvolver para começar a caminhar, assumir essa responsabilidade, assumir esse controle e começar a caminhar para uma vida que faça mais sentido para mim, que vai me deixar mais feliz. Nossa, eu acho maravilhoso, dá até um conforto aqui no coração, sabe? Justamente por isso, né? É muito do que a gente acredita, né, para a vida. Então a gente tá fazendo um movimento, mesmo que pequeno, né? Se a gente olhar o mundo, né, ao nosso redor, a gente tá fazendo um movimento de sair um pouco dessas caixinhas que nos colocaram, que a gente sempre fala por aqui, né? Beleza, eu atingi uma certa idade, aí eu comecei a trabalhar, casei, tenho filho, e é isso. Não é só isso, pode ser, né? Se essa for uma escolha para você, tá tudo bem, mas de ter outras possibilidades de trabalho, outras possibilidades de vida, e de ser mais autorresponsável com tudo isso, né? De perceber, putz, essa é a minha vida. Então é isso que eu quero fazer. Então eu vejo isso como, nossa, um avanço enorme, assim, de a gente conseguir pensar que a gente não precisa seguir esse caminho que foi nos dado há tantos anos, né? Que a gente pode seguir caminhos diferentes. Então, acho maravilhoso. Eu acho importante a gente ressaltar, né, Ká, que a gente está aqui falando sobre as pessoas que repensaram o seu modelo de trabalho durante o isolamento, que muitas pessoas pediram as contas sem ter nada em vista, sem ter outro trabalho em vista. Claramente é um movimento de pessoas privilegiadas. A gente defende bastante, assim, para mim seria perfeito se todas as pessoas tivessem condições de tomar uma decisão, de tomar, eu quero fazer um trabalho que esteja mais alinhado comigo, eu quero criar uma vida que faça sentido para mim. Só que quando a gente leva em consideração a realidade do Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas não tem condições sequer de parar para pensar: será que esse trabalho está fazendo sentido para mim? Será que eu estou feliz? Provavelmente não está. Provavelmente não está feliz, provavelmente não faz sentido. Só que quando você está mais preocupado em comprar comida e garantir que você vai ter onde morar, não vai passar pela sua cabeça, tipo, eu vou pedir as contas para ver o que eu quero fazer da vida, sabe? É muito complexo. Então, por um lado, eu acho muito legal que esse movimento esteja acontecendo, porque, ok, mesmo com pessoas privilegiadas, ele começou de algum lugar, essa reflexão começou, finalmente as pessoas estão percebendo uma série de coisas importantes, mas, infelizmente, não é possível que isso aconteça para todas nesse momento. Vamos esperar para que num futuro próximo, eu sou otimista, gente, para que num futuro próximo, 2023, para que num futuro próximo mais pessoas consigam seguir esse caminho, sabe? De ter uma vida em que as necessidades básicas estão supridas, a sobrevivência está garantida,
para que aí sim a pessoa consiga parar para pensar em viver, né? Viver plenamente. Porque, infelizmente, sempre que a gente fala sobre autoconhecimento e buscar um propósito, nananã, infelizmente ainda é um movimento muito privilegiado. Sim, a gente fala muito de autoconhecimento e tal, e realmente é um caminho que a gente acredita, mas a gente sabe que, infelizmente, né, se a gente pegar mulheres aqui que têm filhos e que precisam Uhum. sustentar a casa, mãe solo, elas não vão pensar, elas precisam pagar as contas. Então não Sim. dá para pensar nisso, né? E aí eu acho que esse movimento é importante sim, porque é como você falou, começa de algum lugar, mas é aos poucos, né? Aos poucos isso vai acontecendo. Também sou super otimista, então acho que reflete, não tem como, de alguma maneira isso vai refletir, né, na sociedade. E é isso, né? A gente queria ressaltar essa parte porque eu acho que é importante, né? A gente ir um pouco para a realidade do que ficar, ai, mas é lindo esse movimento e tudo mais. Mas é aos poucos que ele vai se tornando realidade para todo mundo. Sim, é até legal a gente parar para pensar na nossa bolha, né, Ká? Sim, Eu tive algumas pessoas que eu conheço que. Algumas clientes que eu atendi que durante o isolamento falaram: Meu, chega, agora não dá mais, eu vou construir algo meu. Mesmo que não tenham pedido as contas, né, mas que começaram a dar esses passos para construir algo próprio, de pessoas que ficaram de saco cheio da empresa, foram buscar outro trabalho. Mas sempre nessa bolha de pessoas privilegiadas, né? Porque quem não sim. estava, quem já estava assim numa linha mais complexa nessa parte de que, meu, eu preciso trabalhar para pagar as contas, continuou nesse ritmo, num ritmo até pior, né? Conforme a inflação cresceu, conforme as coisas foram piorando. Então, é triste. É bom que o movimento esteja acontecendo, mas eu acho triste que, com a nossa realidade aqui no Brasil, esse movimento ainda vai demorar para crescer, para que ele possa tomar corpo, né? E as pessoas, principalmente as que estão nessa situação, não só tenham um incentivo, mas tenham condições de começar a pensar em outros modelos, em outros formatos de trabalho. Bom, então nesse episódio a gente quis trazer sobre a grande renúncia, principalmente para que você perceba que tem outros caminhos para você seguir, que o trabalho é realmente uma parte importante da nossa vida, então por que não melhorar esse processo? Por que não melhorar esse dia a dia? E mesmo que seja a passos curtos, né, com pequenos passos, como que você pode fazer isso no seu dia a dia, né? Mesmo que não seja uma realidade para você atualmente, como que você pode olhar isso de forma mais consciente e perceber, nossa, o que é sucesso para mim? O que é importante para mim? Então, a gente quis trazer isso mesmo para vocês começarem a refletir sobre isso, porque realmente é um movimento que a gente acredita muito, eu e a Jana, né? A gente acredita nesse caminho mais autêntico, para que você realmente tenha uma vida mais feliz e que faça mais sentido para você. É isso, gente. Como diz Sócrates, como diz, né? Como dizia Sócrates há muito tempo atrás, a vida só vale a pena ser vivida se for uma vida refletida, algo assim, né? Então é a gente começar a refletir mesmo, já que não nascemos todos herdeiros, já que a gente vive no mundo capitalista e temos que trabalhar, e que no momento atual a gente ainda passa muito tempo do nosso dia trabalhando, por que não começar a refletir sobre isso, né? Sobre como integrar, levar uma vida integral que integre essas duas partes, que é bizarro como se fossem só essas duas partes da nossa vida, né? Sim. São só esses dois papéis aqui. Mas parar para pensar nessas questões, já que você vai ter que trabalhar por tanto tempo, por que não começar a pensar, começar a planejar em construir algo que faça sentido para você? E quando eu falo em construir algo, não quero dizer necessariamente, tipo, construa o seu negócio. Mas é construir o seu caminho, é assumir a responsabilidade pela sua vida, pela sua carreira, e ir tentando buscar novas possibilidades, novos caminhos e novos formatos, né? Aproveitar que esse assunto está em alta, a ponto do Beyoncé criar uma música sobre isso. E, gente, se a Beyoncé tá falando sobre isso, Ela tá certa. quem somos nós, para questionar? Beyoncé falou, tá Exatamente. falado. Então, tipo, Exatamente. E aí, percebendo, né, o quanto a gente tem valorizado mais essa vida com propósito, a gente decidiu que é esse o tema do próximo episódio.
Então, a gente vai falar sobre como criar uma vida com mais propósito. Então, espero vocês no próximo episódio. É isso, gente. Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui. Fiquem atentas ao próximo episódio, que vai ser uma continuação desse aqui, mas com menos foco na grande renúncia. Sigam o nosso canal e a gente se vê daqui 15 dias. Um beijão. Beijo, obrigada, gente. Até mais.